Numa obra intitulada Identidades Alienígenas, de Richard Thompson, é dito que houve uma guerra que se deu em Marte e que os arcontes, ou os emissários de Javé, haviam produzido humanos a partir do tipo de seres que existiam em Marte. Narra o livro que isso teria sido feito há mais ou menos 75 mil anos. Até que ponto esse tipo de informação ou desse tipo de fato ocorrido em Marte pode ter se dado? De fato, houve esse tipo de guerra, conflito. Há referências de outras obras, por exemplo, que falam não em Marte, mas de um planeta que se situaria entre Marte e Júpiter, que havia sido destruído em função de uma guerra nuclear. Mas isso é um outro assunto. Mas até que ponto a gente pode compreender essa informação, já que isso está nos registros desse livro, se é que essas informações são corretas? O meu cumprimento aos ouvintes da Rádio Atlas. É muito complexo, nós seres humanos que ainda estamos tentando descortinar aquilo que podemos entender como sendo verdade e o que não é. Nós que lidamos com um cotidiano cheio de guerras, de conflitos, de crimes de todos os naipes, a construção do nosso entendimento diante do que se passa aqui na Terra já é difícil, porque os fatos são atordoantes e nós ficamos meio que perdidos nessa tentativa de compreender e nos adequar ao que nós mesmos produzimos aqui na Terra. Muito mais complexo ainda é tentarmos compreender o passado que gerou esse presente, né? Muito mais inquietante ainda é perceber que lidamos com esse passado como se fôssemos cegos ou órfãos, já que estamos meio que apartados de fatos que ocorreram no passado, sobre os quais não temos notícia. Verdadeiras queimas de arquivo aconteceram ao longo da evolução do pensamento humano e hoje não sabemos responder quem somos, o que estamos fazendo nesse mundo, qual o sentido da vida, qual a função do ser humano, etc. e tal. Nós não temos respostas para as perguntas básicas da nossa filosofia. Em não tendo respostas para essas questões básicas, as respostas que nós encontramos para outras perguntas, tipo a que Josiane acabou de fazer, elas são terrivelmente perturbadoras. Por quê? Porque elas parecem imitar apenas o nosso cotidiano. Mas, na verdade, o nosso triste cotidiano é um subproduto, ou parece ser um produto direto, de desdobramentos, de fatos que tiveram lugar num passado imemorial para nós que atualmente vivemos na Terra, para um passado também extraterreno, já que muitos fatos não ocorreram aqui na Terra. Então é uma salada de assuntos cujo sabor no final não promovem aquele teor agradável, aquele paladar agradável que nós comumente achamos nas saladas de frutas ou de verduras que costumamos comer aqui na Terra. A salada que disso vem, ela é como se fosse algo que não se soma ou se completa como sendo um bom prato a ser digerido. O fato é que, pouco a pouco, seja pelo caminho da revelação, ou seja pelos desdobramentos dos próprios fatos que a evolução do pensamento humano e da tecnologia disponível ao nosso atual conhecimento nos possibilita descobrir sozinhos, né? O fato é que esse nosso vizinho planetário chamado Marte,
ele traz consigo respostas perturbadoras para absolutamente todos os campos da nossa existência aqui na Terra. Desde a antropologia, a história, a genética, tudo que a gente imaginar, Marte, em algum momento do seu passado, teve a ver com o que hoje acontece aqui na Terra. Muitos livros e romances são produzidos na tentativa de reproduzir ou de resgatar esses acontecimentos perdidos, mas assim, infelizmente ou felizmente, diga-se o que se quiser, o fato é que a história da Terra está profundamente entrelaçada com o que aconteceu em Marte, melhor dizendo, a história das espécies que hoje vivem na Terra, essa história está entrelaçada profundamente com o que houve em Marte há bilhões de anos atrás, há centenas de milhões de anos atrás, e desde que Marte perdeu a sua atmosfera, em parte, desde que Marte perdeu a sua biosfera, também em parte, o fato é que os oceanos que existiam em Marte hoje não mais existem. As civilizações que ali tiveram lugar, delas somente restam resquícios na superfície e embaixo também do planeta, ou seja, nas suas regiões subterrâneas. E Marte, que um dia foi um planeta cheio de satélites artificiais, hoje não tem mais nenhum satélite artificial daquele, há apenas uma questão mal compreendida em torno de Phobos, que é uma das luas que lá tem, mas pouco importa. O fato é que existiram, sim, segundo as tradições mitológicas, segundo as revelações que hoje ainda ocorrem e segundo os próprios destroços que podem ser encontrados em Marte, além de sinais de guerras. Infelizmente, tudo isso aconteceu em Marte. A coisa ainda não terminou, é um processo terrivelmente degradante, não foi só em Marte, a Lua também fez parte desse processo. Não entro aqui no mérito do conteúdo de uma das premissas que você colocou na pergunta, mas que você mesmo também relegou a segundo plano, de uma guerra nuclear que teria explodido o planeta, que existiria entre Marte e Júpiter. Aí eu não chego. Mas, pelas informações que dispomos, de fato, muita coisa aconteceu em Marte. E nada do que aconteceu lá vai ficar oculto. Por quê? Porque faz parte de um processo histórico que está sendo pouco a pouco resgatado. Observem apenas o seguinte. Né? Isso não é tema para o nosso assunto hoje, mas assim, as macroforças que sempre dominaram a Terra sempre pretenderam manter os habitantes terráqueos na mais profunda ignorância em relação a alguns assuntos, seja por interesses geopolíticos ou financeiros, o que seja. O problema é que a tecnologia, no seu avanço, ela derruba barreiras e cria outros muros. Mas esses outros muros não mais podem impedir o óbvio de se tornar óbvio. Porque o óbvio tem que pedir licença ao espírito de cada época para que ele seja percebido como tal. Né? Há verdades que somente são assim consideradas a partir de certos momentos em que elas podem ser estabelecidas. Qual o drama da época em que a gente vive? É que as verdades não podem ser estabelecidas. Por quê? Porque elas são tantas e diversas e tudo paralelo no sentido do progresso humano, que se todas elas forem diariamente colocadas como tais, nós, seres humanos, não temos competência nem espiritual, nem psíquica, nem intelectual para lidar com tudo isso. Mas qual o problema? O problema é muito simples. Há cerca de 30 anos atrás, a gente só tinha sondas dos Estados Unidos e da Rússia voando em torno da Lua. Hoje nós temos sondas dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, da ESA, Agência Espacial Europeia, da China, Japão e por aí vai. Então hoje certos segredos não podem ser mais segredos,
porque muitos olhos observam. Hoje, certas sondas que antes não chegavam em Marte, hoje lá chegam, e não é só Estados Unidos que sabe sobre Marte. A Agência Espacial Europeia também sabe. A Agência Espacial Europeia não é uma agência de governo, é uma agência científica. A NASA é uma agência de governo. É diferente. Só que a NASA hoje existe sob a égide de leis votadas no Congresso americano que obriga que ela divulgue as fotos. Mas como na lei não diz que ela tem que divulgar as fotos reais, ela divulga as fotos manchadas. É impressionante o nível de requinte, né? Em que... Né? Então, pega o Photoshop e bota umas manchas ali e você não vê direito a coisa. Mas ela é obrigada a mostrar. Isso implica dizer o quê? Que falta muito pouco tempo para que o que já está disponível na internet, em grande parte, possa ser profunda e realmente compreendido como sendo exatamente resquícios de fatos ocorridos em Marte e na Lua, que tem a ver com a sua pergunta, e não especificamente do romance a que você se referiu, mas ao contexto que envolve o tema abordado no romance. Esse contexto ele é terrivelmente real, tremendamente desagradável de ser descoberto hoje em dia, ele é chocante, ele é atordoante, mas nós, seres humanos, precisamos conhecer. O problema é que a humanidade ainda é infantil, ainda é emocionalmente imatura. Mas as próximas gerações, que vão se sucedendo aqui na Terra, seguramente haverão de compreender tudo que tem para ser compreendido, senão a resolução do problema que perdura não virá. A nossa geração é tão somente a primeira que está descortinando isso de forma mais clara. Triste do ser humano hoje que ainda precisar que o Vaticano, ou o governo norte-americano, ou o governo russo, ou brasileiro ainda fale para ele do que ele deve ter como verdade ou não. Triste do ser humano que ainda depende dessas circunstâncias para que ele perceba o que não é verdade. O ser humano precisa novamente aprender a colecionar fatos e a saber fazer a leitura dos fatos. Por que eu estou dizendo novamente? Porque na antiguidade os nossos ancestrais faziam isso. Quando eles não tinham papel, quando eles não tinham escrita, eles, em termos de memória, eles colecionavam fatos e liam os fatos para ter senso crítico. Nós hoje temos computador, papel, tudo, perdemos a nossa capacidade de colecionar os fatos e de lê-los. Se não temos fatos colecionados no nosso psiquismo, ou seja, se não há cultura, se o nosso intelecto não se fixa naquilo que pretende compreender, ele não faz a leitura. E não fazendo a leitura, ele não compreende, ele não cresce. Mas as próximas gerações não cometerão essa. Mas assim, Josiane, infelizmente é por aí. Alexandre, a sua colocação. Cumprimento primeiro os ouvintes da Rádio Aratla. E, Rogério, você não tem falado muito sobre isso. Eu não conheço palestra em texto seu acerca do tema. Mas na literatura, há alguma literatura sobre o assunto? Há divulgação de mensagens através de instrumentos mediúnicos, seja de canalização ou coisa dessa natureza, falando sobre a existência de seres de matriz diferente dessa que nós conhecemos, humanoides. Tipo, alguns falam em delfinoides, outros falam em reptilianos e por aí vai. Considerando a natureza terrena, que existem várias matrizes existenciais de animais, né? Então é possível que em outros orbes existam vida, ou exista vida, em matrizes diferentes dessa nossa, ou seja, humanoides. A pergunta: existe de fato essa realidade? Ou seja, existem seres delfinoides, reptilianos em outros orbes, eles em existindo, em sendo verdadeiro, a sua perspectiva é isso. Eles são extrafísicos, eles são extraterrenos. Como é que pode classificar essas existências, ou essas possíveis existências? Existem e são extraterrestres biológicos, para simplificar. Certo?
Existe um ponto central terrivelmente incompreendido por trás de todo esse processo. O biólogo inglês Rupert Sheldrake criou exatamente a concepção dos campos morfogenéticos exatamente como sendo a alma quântica, vamos assim dizer. Aqui eu vou usar as minhas palavras, óbvio que não é isso que ele diz, mas uma espécie de uma alma coletiva de cada espécie dos seres vivos que existem na Terra. E então cada espécie teria um campo morfogenético, que seria uma espécie de uma alma quântica, em que o modo como cada membro de cada espécie vive termina sendo marcado nesse campo morfogenético, né? E isso vai organizando o progresso daquela espécie. Tem a famosa experiência dos macacos do Japão, que eu não vou aqui falar, porque não iria tomar muito tempo. Mas qual é a questão? A questão que você coloca é anterior a isso. É como é que as espécies dessa diversidade louca se formaram aqui, ou alhures, né? Partindo de que princípio, partindo de que protótipo, de que propósito, e como isso redundou depois em vida pensante, que eu penso que é exatamente o grande tema da sua pergunta. Aí entra a questão mais perturbadora que eu conheço. Na minha vivência com esses seres, e não é uma vivência agradável, eu sou obrigado a reconhecer, na loucura em que eu vivo, um aspecto que eu falei en passant um dia desse em Florianópolis e falei outro dia em São Paulo. Que aspecto é esse? No programa anterior, o Gianni fez uma pergunta sobre o Sr. Krishna, lá atrás. E eu falei, respondendo a Gianni, que Krishna é um avatar Keshava dos três da Trimurti, ou seja, dos três deuses da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Mas que Vishnu e Shiva tinham avatares das suas formas adiágenas. Então, por exemplo, Sai Baba era um avatar de Shiva, mas também é Keshava, então era dos três. Jesus era um avatar de Vishnu e por aí vai. Mas assim, qual é a questão? Na sua expressão Adidaiva, o Senhor Shiva tem muitas expressões adiágenas. Então Shiva, um belo dia, entendo, tomada a doença de Brahma para ele, como Vishnu também fez, e por isso Shiva se criou com um corpo formado a partir do DNA de Brahma. Ele precisava sentir a doença nele para ver se conseguia então criar a cura nele para depois devolver a Brahma. A Lila se formou basicamente em cima desse viés aí, dessa questão. Por isso que todos os outros dois, Vishnu e Shiva, tiveram que nascer a partir do DNA de Brahma e, por conseguinte, todos os demais seres que surgiram depois disso tiveram que nascer a partir do DNA de Brahma, e é por isso que esse DNA de Brahma, ou de Javé, surgiu aqui na Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos, já bastante reformulado, biologizado, desculpem a expressão que não existe, mas nós vivemos essa realidade exatamente por esse mesmo painel. O fato é que antes da coisa chegar nesse ponto, imaginemos Shiva sozinho, sofrendo as dores e as dificuldades do DNA de Brahma nele, e ele começou a tentar criar soluções para isso. E Vishnu também fazia a mesma coisa. Só que Vishnu se dedicou mais às criações do que a gente chama com poder mental demo. Shiva, que já era o senhor dos demos, porque ele foi o primeiro demo que surgiu, quando Brahma bateu nos anjos clones que o traíram, então a primeira expressão que surgiu foi a de Shiva. Ele resolveu então, com Vishnu, criar o projeto Talma, que seria o aspecto biológico do universo, e Shiva foi criando diversas
experiências, e por isso ele tem o epíteto do Senhor Prashupati, ou Prasupati. Ele é o Senhor de todos os animais. Isso implica dizer que todas as formas animais que hoje nós vemos na natureza terrestre, ou em qualquer natureza desse universo, é isso que a mitologia hindu aponta, partiu do DNA de Brahma, mas trabalhado à moda de Shiva, ou seja, partiu do DNA de Shiva. Então Shiva, ele começou a semear os mundos desse universo com o DNA dele, através de protótipos que a sua expressão Adidaiva criou para poder nascer nesse universo. E esses protótipos traziam, cada um deles, um tipo de DNA que, em sendo trabalhado, começava a gerar naquele mundo ou naquele outro uma diversificação, tentando assim criar isso que a gente entende como vida biológica. Qual é o problema? O problema é que o que cada minhoquinha sente, o que cada zebra sente na hora em que um leão a come, tudo isso Shiva sente na sua expressão Adidaiva. E repassa para Brahma, porque não tem como não repassar, já que o DNA é de Brahma. Mas Shiva, durante um tempo, ele ainda diminuía a bronca que ia para Brahma. Hoje ele não mais consegue fazer isso, porque os três já estão falidos, depois de 13 bilhões de anos de história. Então eles não conseguem fazer mais isso. Mas qual é a questão? A questão é que Shiva chegou a um ponto tal que ele quase enlouquecia a sua expressão demo com tanta ressonância que ele estava recebendo de um modelo criatório que ele perdeu o controle. Porque a roda de gerar espécies biológicas começou a girar por si só. Foi quando eles foram se enfraquecendo, eles perderam o controle do processo. Então, o Senhor Shiva, na sua expressão Prashupati, ou Prashupati, ele é o cara que, nessa expressão Adidaiva, criou a expressão Adiajna para poder gerar seres biológicos. Mas aí Shiva, se ele criou esse problema, ele também tenta criar a solução. Um belo dia, Shiva, de tanto sofrer, ele ficou pensando, eu tenho que superar essa minha condição. Eu estou sofrendo demais com isso. Eu preciso aquietar minha mente, mas não conseguia. Aí foi quando ele criou a yoga. Mas como é que ele criou a yoga? Isso aqui na Terra ninguém sabe ainda. Ele criou a yoga porque um dia ele estava desesperado, projetado aqui na Terra, numa expressão adiágena sua, e o bicho mais peçonhento, mais venenoso, mais intrigante, mais inquietante que existe na Terra é a serpente. Ela é tão desconfiada, isso é herança do DNA de Brahma, né? Ela é tão desconfiada que ela subreptícia, e ela é cheia de ardis também para pegar suas presas, predadora que ela é, também herdeira do DNA de Brahma, a moda Shiva. Mas aí um belo dia, Shiva estava com uma dor de cabeça terrível, e ele toma de uma madeira e cria uma flauta e começa a tocar uma música. Aí o Alexandre olha para mim e diz, Rogério, o que é que isso tem a ver com extraterrestre? Eu estou perguntando. Tudo a ver. Acalme que eu chego lá. Aí Shiva começa a tocar a flauta dele. Aí é passando uma cobra. Aí Shiva tocando. Aí a cobra, ao escutar o som, voltou-se para a flauta, foi andando na direção, aí subiu a cabeça e ficou ali, olhando, como se olhando para a flauta, mas na verdade o som havia penetrado tão a fundo na naja, que é uma espécie de cobra. Aí Shiva disse, mas como é que um ser peçonhento, um ser venenoso como esse, cismado, nervoso, está aí agora esquecido de se proteger de todo e qualquer perigo e pondo sua vida em risco porque está fixado na melodia que eu estou tocando? Como é que uma serpente consegue
aniquilar o seu mundo mental de medos, de preocupações, o seu mundo emocional, instintivo, de medo, de preocupações, e fica aqui na minha frente, eu só com a machadada posso matá-la. Como é que esse animal consegue esquecer a sua animalidade e ficar concentrado num som? Disso aí Shiva tirou a yoga. A posição que Shiva criou da yoga é a mesma da cobra, com a coluna ereta, a cabeça. Né? Então Shiva disse, se essa serpente pode aquietar o mundo mental dela, eu, Shiva, também posso aquietar o meu. Vocês sabem quem me disse isso? O próprio, isso não está escrito em canto nenhum. É por isso que a minha vida é meio doida, porque... Né? Ele então criou a pacificação mental da yoga através dessa perspectiva, ele como senhor Pashupati, convivendo com a criação que ele tinha feito, aí ele, se ele criou o problema, ele também consegue criar a cura. E ele então passou a ensinar isso para os demos que existiam. Quando a vida biológica veio para o universo, e já estava aqui no universo, mas eu digo as novas levas de vida biológica com o DNA modificado, por quê? Porque a cada avanço deles, eles modificavam, é como se pegassem uma chave de fenda e apertassem os parafusos do DNA. Melhor dizendo, eles provocavam mutações, né, no DNA, e assim foram viabilizando aqui muitas espécies biológicas que não tinham capacidade cerebral para se tornarem racionais, terminassem se tornando racionais. Então, por exemplo, um cérebro reptiliano foi o primeiro tipo de cérebro que surgiu aqui na Terra. Durante milhões de anos, quando a vida saiu da água para a Terra, os primeiros seres que surgiram na Terra, seres vivos complexos, foram os répteis. Então, daí a expressão cérebro reptiliano. Durante milhões e milhões de anos, esses seres se mantiveram como répteis e até que os dinossauros dominaram tudo, foram extintos há cerca de 60 milhões de anos atrás, quando os mamíferos surgiram aí uma outra camada cerebral passou a se estabelecer sobre o cérebro mais íntimo na cabeça, o cérebro situado na parte menor, mais íntima, vamos assim dizer, mais interior do crânio. Depois, quando os primatas surgiram, veio o neocórtex, e é esse cérebro dos primatas que surgiu mais recentemente que permite o espírito pensar através dele. Um espírito não consegue fazer isso no chamado cérebro límbico, se chama límbico, ou no reptiliano. Não consegue no modo como está aqui na Terra. Mas o sistema reptiliano aqui na Terra ele não se desenvolveu. Ele foi o quê? Ele foi envolvido por outros gêneros que passaram a se desenvolver. Mas em mundos onde eles não foram destruídos tão violentamente como foi o caso aqui na Terra, quando há 60 milhões de anos atrás os dinossauros foram extintos, em mundos onde eles puderam se desenvolver, porque assim, se os dinossauros não fossem extintos, qual o problema? Os mamíferos não teriam dominado a Terra. Nós não estaríamos aqui. Então há mundos aí fora em que os répteis se desenvolveram e podem ter desenvolvido sim uma camada cerebral, que não aconteceu aqui na Terra, que permitiu que a racionalidade neles também fosse desperta, e espíritos estão imantados em corpos reptilianos, do mesmo modo que espíritos estão imantados em corpos humanos, animais como os nossos. Então assim, Alexandre, sob essa perspectiva, chega a ser assustador o aspecto de adissimilidade que nós temos que admitir, a probabilidade de existir seres pensantes sob a forma animal de espécies que nós conhecemos aqui na Terra, e isso é chocante para a gente. Mas qual é o problema? No Mahabharata hindu, no Ramayana hindu, isso já é falado. Tem macaco que fala, tem mico que fala, tem bicho que fala. Mas isso não é só prosa, isso não é só questão literária. O pior é que não é. Isso chegou a existir aqui na Terra também, durante um período. Lembre-se do Senhor dos Anéis,
que a gente também falou no programa Conexões Cósmicas número 1, falando sobre a diversidade que existe aqui na Terra.